Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o Esplêndido e o Vil do autor Erik Larson. Esse livro é um verdadeiro sucesso internacional que figura na lista de best-sellers e favoritos de muitos nomes, por exemplo, como Barack Obama e o Bill Gates. E é realmente um mergulho excepcional num dos períodos mais obscuros da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. O livro foi publicado no Brasil recentemente pela editora Intrínseca, que já publicou outros livros deste autor, o Erik Larson. Sempre tive muita curiosidade pelos livros dele, justamente por saber que ele trata de assuntos, histórias reais, fatos não ficcionais, de uma forma extremamente envolvente. Eu pude constatar isso na leitura deste livro. Não apenas ele fez uma pesquisa histórica exaustiva, com grandes detalhes, a ponto de você sentir que está acompanhando tudo cronologicamente, como história de ficção, que de ficção não tem absolutamente nada, tudo que está aqui são fatos históricos e reais. Os diálogos aqui são retirados de diários e de coisas que se sabem concretamente que foram ditas, como também a narrativa do autor contribui bastante para o sucesso estrondoso desse livro, a ponto de você não conseguir largá-lo e consumir mesmo como um vira-página, sabe? Uma história do que aconteceu numa perspectiva única da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, muitas vezes a gente pensa que já se falou tanto sobre o assunto, né? Já sabemos tudo. É falado em livros, filmes, séries, matérias, enfim. Mas ultimamente eu tenho lido coisas que me mostram novas perspectivas, novos pontos de vista tão diferentes que me abrem a cabeça, sabe? Que expandem o horizonte. Uma experiência como a deste livro, que vai te colocar ali em meio aos londrinos, em meio ao cotidiano do primeiro-ministro, um dos grandes líderes mundiais, um dos mais famosos do século XX, tido como um dos grandes responsáveis, pelo sucesso da Inglaterra e pelo sucesso dos aliados na Segunda Guerra Mundial ao derrotar a Alemanha nazista. Quando eu comecei a ler, eu imaginei que ia abordar o período da Segunda Guerra Mundial inteiro. Tanto é que eu estava chegando próximo ao final e pensei, mas os Estados Unidos ainda não entraram nessa guerra? Porque era algo que o Winston Churchill sempre quis desde o início, né? Ele sabia da importância dos Estados Unidos como aliados para eles conseguirem vencer a guerra, da força dos Estados Unidos. Eles precisavam muito dessa ajuda e foi algo que ele cultivou com uma correspondência longa e extensa com o presidente Roosevelt para conseguir que isso se tornasse uma realidade. E aí eu ficava pensando, cadê os Estados Unidos? Quando eu me dei conta que o livro estava chegando ao fim. Porque aqui nós temos realmente o foco durante a Blitz. E o que foi exatamente a Blitz? A Blitz, na verdade, vem da palavra alemã Blitzkrieg, que nada mais é que guerra relâmpago. É o período em que os alemães bombardearam constantemente, ininterruptamente, a Inglaterra, muitas vezes a cidade de Londres e arredores, por vários dias consecutivos. Então, entre o dia 7 de setembro de 1940 até o dia 11 de maio de 1941, a Inglaterra foi bombardeada todos os dias, praticamente, quase todos os dias, o tempo inteiro. Você imagina como é viver num local sabendo que todas as noites, geralmente, haveriam então grandes bombas caindo do céu. E quando a gente pensa em bombas, a gente acha que são poucas. Mas eram, às vezes, toneladas, milhares de bombas o tempo inteiro. Não se sabia exatamente onde elas cairiam, algumas cidades eram completamente devastadas. Londres, claro, foi extremamente afetada, tanto que se você pesquisar na internet aí fotos, imagens de Londres, você vai perceber a destruição, a miséria, as mortes. As pessoas viviam sob esse perigo constante de uma bomba cair literalmente na sua cabeça. É muito louco pensar que eles acordavam e simplesmente iam trabalhar com máscaras de gás na mão pelo perigo de gás venenoso por parte dos alemães. Então as pessoas já seguiam no seu cotidiano comum, simplesmente pensando que deveriam chegar cedo em casa,
para se esconderem das bombas, para irem em abrigos antibombas, né? Muitos deles ficavam nas estações subterrâneas de metrô, porque as bombas caíam na superfície. Muitos preferiam não ficar, na verdade, com medo de serem soterrados também. Então era realmente uma situação desesperadora que faz você pensar constantemente como deveria ser terrível viver desta forma. Ao mesmo tempo, existia uma coragem tamanha, uma resiliência por parte dos ingleses, e aqui nós vamos para Churchill. Churchill foi um verdadeiro líder que tinha em suas mãos uma grande responsabilidade e entendia dessa responsabilidade. Os discursos que ele proferia para os ingleses constantemente e para o mundo que estava escutando são reconhecidos como dos mais famosos e realmente davam muita coragem ao povo inglês para continuar em meio a todas as adversidades, em meio a toda a tristeza, tragédia e morte. Então as pessoas contavam muito com a liderança de Churchill. Nem sempre foi assim, né? Porque a gente vê aqui no livro como existia uma resistência muito grande. O rei, por exemplo, queria, na verdade, outro primeiro-ministro. Foi oferecido cargo a outra pessoa que recusou, e por aí depois é que realmente veio Churchill. E logo ele tornou-se essencial para o que viria a ser o sucesso da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Era basicamente certo que os alemães iam invadir a Inglaterra, ninguém duvidava disso, as pessoas achavam que isso ia acontecer muito rápido, inclusive os próprios alemães, que subestimavam muito a Inglaterra, né, depois de eles conquistarem basicamente tudo, de invadirem a França, invadirem a Holanda, a Inglaterra seria o próximo passo. E agora eles já estavam presentes ali na parte litorânea, muito próximos da Inglaterra, e as pessoas simplesmente tinham como certo que a Inglaterra não conseguiria resistir. E, na verdade, nunca foi invadida de fato, né? Eles conseguiram resistir por todo esse tempo. Claro que o Churchill tinha muitas dificuldades, e nesse livro a gente vai ver o dia, o cotidiano, realmente com detalhes, como se a gente fosse uma mosquinha ali presente no número 10 da Downing Street, ao lado de todos os membros desse círculo secreto tão importante que era Churchill e as pessoas ao seu redor. Então a gente vai conhecer até o íntimo, não apenas dele, mas das pessoas que o rodeavam, como seu secretário John Colville, como seus filhos também, né? Aqui uma das filhas dele sempre aparece, que é a Mary. E aí vira todo aquele drama familiar também, né? Porque aqui não temos apenas a parte política e militar, estratégica da guerra. Aqui a gente tem um relato íntimo. Então a gente acompanha os dramas dessas pessoas, como elas enfrentavam isso no cotidiano. E muitas vezes com informações e curiosidades que eu desconhecia completamente, sabe? Então é realmente excepcional você acompanhar a guerra desse ponto de vista, ali junto com Winston Churchill, e perceber a importância de um líder responsável em momentos de crise, em momentos de grande desespero para um país. As várias excentricidades também do primeiro-ministro são colocadas aqui, claro, estamos no seu íntimo, então como ele trabalhava na cama, no banheiro, as pessoas estavam ali sempre ao seu redor, ele às vezes estava completamente nu e trabalhando, escrevendo e mandando recados. Então ele era uma pessoa aqui apresentada até como despida completamente de vaidade, e a gente passa a vê-lo de uma forma bem excêntrica e bem única. O próprio secretário, inicialmente, que foi designado para trabalhar com ele, tinha grandes preconceitos em relação a Churchill e passou a ter uma visão completamente diferente com o passar dos anos. Eu tô falando inclusive do John Colville, que é uma dessas figuras tão próximas de Churchill e que mantinha um diário. Na real, muita gente mantinha um diário, e os diários foram muito importantes para entender a vida na Segunda Guerra Mundial. Era algo que era incentivado, né? Aqui temos o grupo de observação de massas, as pessoas realmente mantinham diários para acompanhar o moral, o estado de espírito, o cotidiano que eles viam. Por exemplo, a gente conhece um grande diário tão importante desse período, que é o diário de Anne Frank. E ela própria sabia que as pessoas realmente eram incentivadas a escrever esse diário, e ela passou em determinado ponto a escrever sabendo, né, que aquilo era esperado, sabendo que outras pessoas poderiam ler. Essa parte do grupo de observação de massas, da inteligência doméstica, é realmente muito interessante perceber como eles mantinham ali um controle constante do estado de espírito dos ingleses, de como as pessoas estavam. Só que o John Colville, que é o secretário do Churchill, na verdade não deveria manter um diário tão pessoal e tão cheio de detalhes por ser alguém tão próximo. Esse diário dele, se fosse encontrado, né, seria uma arma. Ele mantinha muito bem escondido. Depois de muitos anos e décadas, ele publicou esse diário oficialmente.
ocultando várias partes pessoais da vida dele, né, que poderiam ser encontradas no manuscrito original e que foram colocadas aqui nesse livro. O Erik Larson teve o cuidado de não apenas colocar aquele relato mais cru, ele trouxe um relato mais humano. Então, mesmo coisas que o próprio John Colville achou desnecessárias quando ele publicou o seu diário, o Erik Larson inseriu aqui na história, tornando tudo muito mais próximo, né, mais cheio de emoção. São muitos dramas humanos, familiares, um verdadeiro drama que a humanidade enfrentou em conjunto, né, muitas pessoas, muitos países envolvidos e as várias estratégias e força necessária por esses líderes, especialmente Churchill, que tinha ali tudo nas suas mãos, né, que coordenava tudo e tinha essa visão muito ampla, especialmente da responsabilidade, do que ele representava para o povo e do que ele precisava fazer. E não estou falando aqui de uma pessoa perfeita, muito pelo contrário, ninguém é perfeito, mas ele se mostrou um verdadeiro líder no período em que era muito necessário. As pessoas passaram a admirá-lo e entenderam a força que ele representava ali e como ele manteve a perspectiva do que era importante, né, do que ele precisava fazer. Faz muito a gente pensar se outra pessoa ali teria conseguido esse mesmo resultado. Talvez até a história do mundo fosse diferente. Mais do que nunca faz a gente pensar na necessidade de verdadeiros líderes, de um governo realmente responsável, que trabalhe para o povo, para o melhor do povo, em momentos de grande crise, em momentos de grande necessidade nacional. Para mim tornou-se um grande favorito, porque é um livro que me abriu os olhos, assim, me mostrou uma perspectiva da Segunda Guerra Mundial que eu não havia encontrado em nenhum outro local, nem seja filme, livro, enfim. Posso dizer que foi um livro que me expandiu os horizontes, sabe? Que me trouxe um conhecimento enriquecedor do que foi o período da Segunda Guerra Mundial, por esse ponto de vista específico. E até eu passei a pensar em Agatha Christie, gente, nos livros de Agatha Christie. Agatha Christie, afinal de contas, vivia na Inglaterra nesse período. E ela teve uma produção literária muito frenética, né, durante a guerra. E eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre este livro tão excepcional que é O Esplêndido e o Vil. Como vocês podem ver, o meu livro está totalmente marcado. Foi aquele livro que eu fiz muitas anotações nas margens, que eu marquei com... Inclusive eu acabei o meu marca-texto, gente. Eu exauri o meu marca-texto de tantas informações e curiosidades, fatos que eu desconhecia, enfim. Realmente para mim bem enriquecedor. Eu adoro como a não ficção, especialmente através dos livros, pode nos colocar ali, sabe, em determinado local e nos fazer ter uma perspectiva tão única de algo que aconteceu, seja na Segunda Guerra Mundial ou em qualquer outro momento, sabe? Por isso eu adoro também os livros de não ficção, por eles expandirem nossos horizontes. Eu vou deixar aqui embaixo o link para a compra deste livro na Amazon, caso você queira dar uma olhada ou mesmo comprar. Vocês sabem que comprando pelos meus links vocês ajudam o canal. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, isso é bem importante para ajudar na divulgação do canal. E se inscreve para receber os vídeos em primeira mão. Beijos e até a próxima!